A queda do Lula está cada vez mais próxima e a ansiedade e o medo dele pelo fim iminente está fazendo cada vez esse fim se tornar mais próximo. As ações e reações do nosso presidente demonstram um completo desespero com a realidade. Agora ele está tentando comprar 60 milhões de votos e colocar você para pagar, de forma até praticamente direta. O nosso judiciário decepciona novamente, soltando um cidadão que deveria ficar preso, na minha humilde opinião. E eu gostaria até de saber qual é a sua opinião quando eu te mostrar essa notícia. Também temos a polícia do Lula intimidando um cidadão por falar a verdade. E é essas as notícias lamentáveis de hoje. Mas temos uma boa conclusão. Isso mostra que o reinado do atual presidente está ruindo e o desespero está assolando os corredores do Planalto. Vamos começar aqui com a colocação do nosso Gilmar Mendes, querendo trocar a narrativa para tentar se aproximar da população e desidratar o apoio que a anistia já conquistou. Projeto de anistia do dia 8/1 tem como objetivo beneficiar os mentores da trama golpista, diz Gilmar Mendes. Você concorda com isso? E antes de continuar, eu esqueci de falar. Se você gosta de ficar informado, se inscreva no meu humilde canal que eu comecei recentemente, curta o vídeo e comente qual é a sua opinião sobre essas notícias e se você concorda que o império do Lula está ruindo e chegando ao final. Continuando, o objetivo do Gilmar Mendes aqui é tentar desidratar a anistia, mas vamos ser sinceros, ele não vai conseguir, porque a cada atitude do amigo dele, Alexandre de Moraes, menos apoio e menos aprovação tem o STF. Ativismo judicial é um drible da democracia, diz procurador. E cada vez mais servidores públicos, mais cidadãos brasileiros têm coragem de se opor e colocar a sua opinião na mesa, principalmente após os Estados Unidos se posicionar, após a Espanha se posicionar, após as revistas internacionais se posicionarem. E existe algum movimento estranho e pouco democrático acontecendo na nação brasileira. Dito isso, seguiremos. Em contato com Eustáquio, Taliaferro cogitou sair do Brasil. Taliaferro foi o cara que soltou vários e vários WhatsApps bem questionáveis e bem antidemocráticos que saíram diretamente do Alexandre de Moraes, que compartilhava e decidia sentenças no momento que ele era réu, ele era juiz, ele era vítima, ele era tudo. E isso é bem contra o Estado democrático. E ele temeu pela sua própria vida. E, na minha humilde opinião, ele está usando esse holofote para se proteger de qualquer acidente que possa acontecer com ele. E isso reforça que o nosso STF não está sendo muito amado e cada vez indivíduos têm coragem de falar isso aos quatro ventos. E por isso que é muito importante a gente compartilhar sempre essas notícias, porque isso ajuda a mais pessoas terem coragem. Dito isso, temos o judiciário decepcionando mais uma vez. Homem que liquidou a sua mulher e suas duas filhas em Fortaleza é absolvido após alegar insanidade mental. Exatamente, Antônio Humberto Santos foi acusado por liquidar a esposa e suas duas filhas e agora está em liberdade. No mínimo, se foi constatado que ele tem algum problema mental, no mínimo ele deveria estar no hospício, porque um homem que faz isso com a sua própria família, imagina o que ele faz com um desconhecido. Mas essa é a justiça brasileira, essa é a justiça brasileira que gera mais uma decepção. Mas enquanto isso, enquanto alguns são inocentados, outros são intimidados ao vivo. Presta atenção nisso aqui, que a Polícia Federal, vulgo Polícia do Lula, fez com esse cidadão após ele gritar essas coisas que eu considero que é provável que seja verdade. Qual a sua opinião? Calma, eu vou soltar. Lula ladrão para o caramba! Lula ladrão sim, é ladrão! Ladrão, vagabundo! Para de roubar o brasileiro! Para de roubar o brasileiro! Ele está roubando meu dinheiro! Prende esse ladrão! Prende! Boa noite. Boa tarde, desculpa. Tá tranquilo? É um absurdo, rapaz. Esse cara é um absurdo.
Vamos ter calma. Vamos ter calma, fica tranquilo aí. Eu não parei o carro do comboio, não. Eu não parei o carro do comboio. Não, você não pode. Calma. Não joga com a verdade. Calma, eu não parei o comboio. Aí eu saí. Calma. Eu Você saí. quer ir na delegacia da Polícia Federal? Podemos, claro que podemos. Eu parei o carro de quem? De ninguém. Calma. Ó, cidadão não foge, não. Eu não roubei meu país, não. Eu sou contribuinte. Eu trabalho, eu pago meus impostos. Esse cara que viaja tudo com o nosso dinheiro, tá? Esse cara que tá errado, não somos nós, não. Tá? Podemos. Parabéns a esse cidadão pela coragem. Na minha humilde opinião, ele falou apenas verdades. O que você acha? Você concorda ou discorda da opinião desse cidadão? Enquanto ele é abordado, enquanto esse cidadão está livre, a justiça vem funcionando muito bem, olha só. CNJ afasta desembargador que associou Lula a Comando Vermelho. Eu me recordo que durante as eleições, se eu não me engano foi o PCC ou o próprio Comando Vermelho, soltou um salve incentivando os seus membros, ou até mandando os seus membros, votarem no Lula. Se existe alguma associação, tem que ser investigada, mas esse seria um fato que poderia ensejar uma investigação mais profunda. Dessa forma, continuaremos. Enquanto isso, a gente tem o outro caso ali, de um cidadão que liquidou a sua família e está livre. A justiça realmente é um pouco seletiva aqui no Brasil. Mas esse aqui é o grande exemplo e resumo da justiça brasileira. Lula protege condenada por corrupção e STF solta narcotraficante. Essa é a realidade infeliz do Brasil. Essa é a realidade infeliz do Brasil. Mas não paramos por aqui. Isso dá espaço para a oposição entrar em jogo, olha só. A oposição quer investigação sobre asilo, a ex-primeira-dama do Peru. Temos que lembrar que essa senhora não vai ficar muito tempo no Brasil. Por quê, Floriano? Porque em 2026 isso vai mudar e eu vou te mostrar a partir de agora por que eu acredito e tenho muita fé que isso vai mudar em 2026. Comecemos. Zema dispara contra gastos de Lula. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Isso após o próprio Lula falar que ele deixou a questão de controle fiscal para o próximo mandato. E esse mandato ele gastou como louco, em busca de mais aprovação e claramente não deu certo. Eu também vou te mostrar agora. Temos Ciro Nogueira. Ciro Nogueira diz que Lula está ultrapassado e que o centro-direita elegerão 80% do Congresso. Eu acredito nele, principalmente se o plano do Temer for executado. Se isso realmente for executado, a gente vai pegar a direção da Suíça, a direção dos Estados Unidos e realmente revolucionar a história do país. Se não sabe que plano é esse, eu fiz um vídeo, entra lá no meu canal que você vai ver e lembre de se inscrever aqui para você ficar sempre atualizado. Mas continuando, temos aqui também outro caso muito interessante. Olha que legal. O Lula resolveu isentar, dar tarifa grátis, dar energia grátis para 60 milhões de brasileiros. O objetivo dele aqui, na minha humilde concepção, é comprar voto com seu dinheiro. Ele vai dar essa isenção, vai se aproximar desses caras e quem vai pagar isso realmente os outros consumidores. O custo vai ser de 4,45 bilhões. Será dividido entre os demais consumidores, que é eu, você. A gente tem mais ou menos 57 milhões de trabalhadores no Brasil. Você vai ter que ajudar essa galera a receber o Bolsa Família e nem gastar com luz. É você que vai pagar também. Lamentável. Mas esse é o desespero do nosso caro Lula, porque a reputação dele não para de cair. Outra ideia magnífica dele, já tendo o SUS, Lula avalia apoiar a criação de plano de saúde popular de até R$100. O serviço tem potencial para atender 50 milhões de clientes. Isso aqui tem dois objetivos na minha humilde concepção. Ajudar um amigo dele, que é muito próximo e tem um plano de saúde, na minha humilde opinião, não estou acusando, estou colocando um ponto de vista, e também utilizar a jogada de marketing, Lula deu plano de saúde. Mas amigos, o SUS não serve para isso? Deixo a reflexão para vocês. E por que ele está tão desesperado? O governo Lula tem 65% de desaprovação em Rondônia, diz pesquisa. Rondônia foi o estado que ele ganhou com 50,9%. Agora ele já está com uma desaprovação de mais 15%. Não foi uma vitória fácil em Rondônia, mas ele ainda ganhou. Ou seja, mesmo o Nordeste está acordando e ele está condenado em 2026, mas infelizmente ele ainda vai ter tempo para saquear os cofres públicos tentando se manter no poder. E esse é o grande risco, porque mesmo que a gente troque o governo em 2026, se o governo chegar sem nenhum dinheiro, a dor e o sofrimento do Brasil vai ser muito grande, mesmo retirando este senhor da presidência. Se você gostou desse conteúdo e quer ficar sempre informado, se inscreva no canal
curta o vídeo e comente minha opinião. Em 26, você vai votar no Lula ou contra o Lula? Um abraço, até o próximo vídeo.